investidores, vamos para um novo giro pelo Bitcoin e mercado de criptomoedas aqui no canal, com o BTC nesse momento sendo cotado aos 68.690 dólares, valorizando 1,16%. No time frame semanal, o Bitcoin com uma alta de 1,53%, já deixando um candle aqui com características de alta, né? E consolidando, por enquanto, o preço do BTC acima do Bull Market Support Band, que é essa linha alaranjada aqui que vai cruzando o gráfico. O que a gente quer para manter o otimismo com o preço do Bitcoin é ver o BTC acima dessa linha alaranjada aqui, né? Que é a nossa região de suporte aí para esse bull market. Caras, muita coisa rolando no mercado e às vezes eu chego à conclusão de que nós não estamos otimistas o suficiente com o Bitcoin. A gente vai dar um giro aqui por vários fatos e dados muito legais. Vamos aqui repercutir o que está acontecendo na Bitcoin Conference. Muita gente falando, fazendo projeções para o Bitcoin. A gente já vai olhar isso aqui na sequência no canal. Vamos falar também de adoção, de institucionais, uma sequência de gráficos muito legais, com insights legais aqui em relação ao Bitcoin, ao seu preço. E vamos falar também sobre uma enquete que eu fiz aqui da Polkadot, vocês votaram e a gente vai repercutir tudo isso. Então vamos direto ao assunto. Vamos primeiro passar por esse giro lá pela Bitcoin Conference que está rolando, né, investidores? Hoje é o último dia da Bitcoin Conference. A galera está esperando aí o pronunciamento do Donald Trump, que pelo que eu estava vendo aqui na internet está agendado para acontecer às 2 da tarde do horário de Nashville, lá no Tennessee. Portanto, são 3 horas de diferença, então a gente pode, de repente, ver o Donald Trump falando por volta das 5 da tarde para a gente aqui no Brasil. Ficamos na expectativa para ver qual vai ser o pronunciamento dele, o que ele vai falar, se vai gerar algum impacto ou não para o mercado. Estou compartilhando com vocês aqui a projeção de ninguém menos que o Michael Saylor. Ele falou ontem na Bitcoin Conference, e ele trouxe esse painel com as projeções que ele e a MicroStrategy fazem para o Bitcoin, né? Lá para 2045. Olha só, a projeção bearish deles, né? Da MicroStrategy, do Michael Saylor, prevê um Bitcoin lá em 2045 na casa dos 3 milhões de dólares por unidade. Porém, o cenário base deles prevê, caras, olha só, Bitcoin a 13 milhões de dólares, tá? Com market cap de 280 trilhões de dólares. O que representaria, então, 7% de todos os ativos investíveis do mundo, né? E o cenário bullish deles, cenário bull aqui, ó, que tem um tourinho aqui, ó. Caras, Bitcoin em 2045 a 49 milhões de dólares, com uma representatividade de 22% do mercado de investimentos, né? E uma capitalização que chega na casa do quadrilhão. Jesus! Realmente um cenário ultra otimista. Então, às vezes as pessoas falam aqui para mim que eu acho que às vezes você tá otimista demais. Você acha isso mesmo, brother? Tem muito mais gente, muito mais otimista que eu. Em vários momentos eu penso que eu não estou otimista o suficiente. Isso sim. E olha só, a BlackRock também falou em um painel, o representante da BlackRock falou em um painel lá da Bitcoin Conference, e eles basicamente disseram, investidores, que o big money, que o dinheiro grande ainda não entrou para o mercado, certo? Eles basicamente disseram que as grandes instituições detentoras aí de grandes riquezas ainda estão agilizando esse processo para que eles possam ter exposição ao BTC, ou seja, tem muita grana para entrar ainda e de vez em quando a gente vê alguns investidores por aqui nos comentários do canal preocupados com liquidez, com falta de dinheiro, né? E o senador de Massachusetts, John Deaton, disse que ele tem 82% do seu net worth, né, do seu patrimônio em Bitcoin. Olha só. Então, uma representatividade bem grande aí da carteira de investimentos desse cara, que é um político. A gente vê cada vez mais políticos também se curvando ao Bitcoin, né, investidores? E o CEO da VanEck disse que o portfólio dele tem algo acima de 30% concentrado em Bitcoin, né? Então, esse cara aqui é um cara do mercado tradicional, é um cara que eles gerenciam fundos de bolsa de valores, de commodities, várias outras classes de ativos, e ele também é aí um entusiasta do Bitcoin, acredita no Bitcoin e tem uma parcela bem importante da sua carteira alocada no BTC. E o Robert Kennedy Jr., que é também aí um candidato independente à presidência dos Estados Unidos, disse que se ele for eleito, ele vai assinar uma ordem executiva para os Estados Unidos comprarem 550 bilhões por dia
até que eles construam uma reserva de 4 milhões de bitcoins se ele for eleito, né? Ou seja, será que isso dá certo, cara? Eu não acho nem que ele vai ser eleito. Enfim, ele é um entusiasta do Bitcoin também, um outro político defensor aí da indústria, também falou na Bitcoin Conference. Eu só acho que uma reserva de 4 milhões de BTCs, é isso que está falando aqui, tá vendo? Eles não estão falando aqui que é 4 milhões de dólares em Bitcoins, até porque isso não seria nada para os Estados Unidos. Eu só acho pretensão demais os Estados Unidos quererem ter 4 milhões de unidades de Bitcoin, sendo que a gente só tem 21 milhões disponíveis, né? Então eles vão ter que competir com o mercado e isso aqui vai levar o preço do Bitcoin lá para a estratosfera, se uma coisa dessas acontece, né? Mas o ponto é que certamente ele não será o próximo presidente dos Estados Unidos, né? O cara que tá flertando com essa possibilidade aí é o Donald Trump. Vamos ver o que o Trump vai falar, né? E a gente está vivendo uma temporada de balanços lá nos Estados Unidos, né, investidores, onde empresas de capital aberto publicam os seus balanços e a OneMedNet divulgou que eles compraram 1,8 milhão de dólares em Bitcoin, ou seja, cada vez mais empresas adotando Bitcoin para sua reserva estratégica, né, caras? E olha isso aqui. Mais uma cidade, na verdade Michigan é um estado, né? O estado de Michigan, o fundo de pensão do estado de Michigan anunciou que comprou 6 milhões de dólares em Bitcoin, tá? Para compor aí parte do portfólio de investimento desse fundo de pensão. Inclusive, o que é isso aqui? Meu Deus, estão tentando tirar o nosso foco, investidores, e vão conseguir desse jeito. Olha só, portanto, a gente já tem, então, investidores, Wisconsin, o fundo de pensão de Wisconsin, um fundo de pensão de Michigan e um fundo de pensão da cidade de Jersey, com exposição lá ao ETF da ARK Invest, né? Com exposição ao Bitcoin através do ETF da ARK Invest. A gente já falava da adoção de Bitcoin por parte de fundos de pensão muito antes, né, enfim, desse movimento começar a acontecer, e essa listinha não vai ficar pequenininha desse jeito, tá? Eu acredito que daqui a um ano essa lista vai estar enorme, caras. É basicamente algo parecido com a teoria dos jogos, né? E aqui, caras, é um gráfico falando da Ethereum, tá? Basicamente, esse gráfico mostra pra gente o comportamento de venda lá do GBTC, que é aquele ETF de Bitcoin que, no início das negociações dos ETFs de Bitcoin lá em janeiro, a Grayscale foi realizando um movimento de venda, né, do Bitcoin Trust, e aí esse movimento de venda ele se estabilizou mais ou menos na casa um pouquinho acima dos 40%, tá? Então, dos 100% de Bitcoins que a Grayscale tinha naquela oportunidade, eles não venderam tudo, eles não se desfizeram de tudo, eles ainda tem ali algo em torno de 44% mais ou menos, né? E como a gente pode ver aqui, esse gráfico, essa linha verde mostra o comportamento de venda da Ethereum, né? Da Ethereum Trust, que a Grayscale tem. E esse comportamento de venda foi até mais agressivo, né? Como a gente pode ver aqui, mais agressivo do que as vendas que aconteceram no ETF de BTC. Porém, o que eu acho que é até positivo na visão desse gráfico é que ontem a gente viu na análise que a Grayscale tem 7,5 bilhões de dólares em Ethereum, certo? Lá no Trust da Ethereum. E ela já vendeu quase 1,5 bilhão, né? 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 250 por aí, né? E se eles de repente venderem então 50%, vai dar o quê? Uns 3 bilhões e meio de dólares em venda, né? Se eles chegarem nesses patamares próximos dos 50% aqui, mais ou menos. Se eles entrarem nessa casa aqui, de repente eles podem vender aí algo em torno de 4 bilhões, vamos colocar. Se eles podem vender algo em torno de 4 bilhões, se seguir mais ou menos esse mesmo caminho do Bitcoin, a pressão de venda já pode ser bem menor do que aquilo que a gente mesmo cogitou aqui no canal, né? Porque se eles fossem vender 7 bilhões e meio em Ethereum, isso poderia gerar um impacto meio chato para o mercado, que poderia também levar a gente a ter um momento mais bearish, um momento mais chato para o preço da Ethereum, por algo em torno de 20, 25 dias, né? Só que se eles de repente mantiverem esse mesmo padrão aqui de vendas do GBTC, né, do Trust da BTC, e venderem algo entre 40% e 50% do que eles têm de Ethereum hoje, ou do que eles tinham aí há alguns dias atrás, o cenário já se modifica, a pressão de venda fica bem menor, né, para o preço da ETH.
E o período de potencial venda e de potencial pressão também cai pela metade, praticamente, né, caras? Então, eu fiquei animado quando eu vi esse gráfico aqui. E olha só que interessante, o gráfico de preço da Ethereum está seguindo um movimento de correlação com o gráfico de preço do Bitcoin. Ele tem basicamente 89% de correlação com o movimento de preço do Bitcoin. Quando a gente compara esse horizonte temporal de janeiro de 2023, ou seja, janeiro do ano passado, até março de 2024, a gente tem aqui um cenário de correlação muito forte, tá vendo? Então, a Ethereum seguindo os passos do Bitcoin, né? E o Bitcoin realmente fez um movimento de aceleração muito forte dos 25 até a região lá dos 48 mil dólares, depois corrigiu, vieram os ETFs, e aí o Bitcoin fez outro movimento de escalada até os 73, e eu acredito ser muito possível que a Ethereum replique esses movimentos de alta aqui que o Bitcoin fez, né, nesses próximos tempos, depois que essa pressão de venda da Grayscale amenizar e tal. Então, caras, eu estou bastante otimista com os movimentos do mercado aí para os próximos tempos, independente da oscilação que pode acontecer hoje, no final do dia, amanhã, depois. Tá? Esse otimismo é um otimismo de médio para longo prazo, então a gente vê que está tudo se alinhando para realmente dar certo aqui e a gente vê aquela escalada de preços bem legal nos ativos da indústria. Eu quero deixar o convite para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal se inscrever e ativar o sininho de notificações e se juntar aos quase 24 mil investidores que acompanham as nossas análises. Agradeço aí pela participação de cada um de vocês que está fazendo o canal crescer e está ajudando esse trabalho a atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. Esse era o propósito do canal, ajudar a galera a mudar de vida realmente, a ter perspectivas novas para a sua vida, utilizando o mercado de criptomoedas como ferramenta para isso, sempre com uma abordagem séria e a mais profissional possível. Então faça parte você também da nossa comunidade. Olha só, cara, só uma pitadinha aqui de mercado tradicional, tá? Esse gráfico mostra pra gente aqui o desempenho do S&P e ele tem aqui na parte de baixo um indicador baseado no VIX, que é o índice do medo lá da Bolsa Americana, né? E esse indicador, ele tá basicamente apontando aqui um sinal que normalmente é obtido quando a gente tem a Bolsa Americana formando fundos, olha só. A gente teve nesse momento aqui um sinal que resultou em um fundo, nesse momento aqui também, tá vendo? A gente tem um quadradinho, no momento do quadradinho a gente viu, naquela fase do desenvolvimento do índice S&P, a gente viu realmente o S&P formando fundo, o mesmo aqui, né, ó, quadradinho aqui, e uma região de formação de fundo para o S&P nesse momento. Aqui a mesma coisa, né? Mesma coisa. Esse sinal aqui foi certeiro, né? E agora o S&P chegou a atingir o mesmo patamar no indicador, né? O mesmo patamar com essa correção que a gente teve lá. E vamos ver se de repente o S&P volta a se recuperar, né? As 7 magníficas lá tiveram um sell-off que aconteceu nesses últimos dias, o que impactou aqui no índice S&P. Se de repente a gente tiver um movimento de recuperação lá para as 7 magníficas da tecnologia, a gente pode ver então o S&P voltando a se projetar para cima. E para nós, nesse momento, eu acho que para nós da indústria de criptomoedas, o melhor cenário é realmente a gente voltar a ter altas lá na Bolsa Americana para que pessimismo não fique se espraiando aí pelo mercado, né, investidores? E o Bitcoin atingiu aqui um novo patamar recorde na taxa de hash, né? Ou seja, os mineradores já estão se recuperando, né, investidores, daquele momento difícil pelo qual eles passaram recentemente. A rede do Bitcoin atinge um patamar a nível de segurança inédito, ou seja, a rede mais segura e mais protegida do que nunca. Nunca foi tão seguro ter o seu capital alocado em Bitcoin. Tá? E aquele sinal do hash ribbons segue, aquele sinal de compra permanece, tá? Esse é um sinal muito assertivo, tá? Quando a gente tem essa bolinha azul aqui surgindo, é o sinal de compra desse indicador que é baseado na atividade de mineração do Bitcoin, como a gente pode ver aqui, ó, nesses dois últimos sinais, a gente teve uma assertividade boa, esse sinal está sendo dado de novo, porém eu mostrei para vocês em outro vídeo ainda nesses últimos dias que acho que dos 8 últimos sinais que esse indicador deu, 7 foram assertivos também. Ele está aqui sinalizando que a gente pode ter uma nova pernada de alta no Bitcoin, né? Esse indicador mostra para a gente aqui a região
a principal região de suporte para o Bitcoin, que está dentro desse range aqui, entre 64 e 60 mil dólares, né? Que tem aqui basicamente o preço médio de investidores de curto prazo, tá vendo? A gente tem o preço realizado, né? O preço médio dos investidores de curto prazo, a gente tem esse mesmo preço médio também para investidores de curto prazo, só que com certos ranges aqui, ó, investidores, o preço realizado de investidores de curto prazo que tem uma exposição entre uma semana e um mês, entre 3 meses e 6 meses, entre um mês e 3 meses, e também a média móvel de 111 dias, né? Eu não acompanho essa média móvel, pessoalmente, mas ela é acompanhada por várias instituições, vários investidores aí, e como a gente pode ver aqui, essa é uma região que apresenta bastante força realmente de suporte para o Bitcoin, né, entre 60 e 64 mil dólares, o que pode representar então oportunidades de compra, né, boas oportunidades de acumulação com o BTC atingindo esses níveis de preço, né. Esse outro gráfico traz para a gente uma proposta em que o Bitcoin está replicando aquele padrão de acumulação de Wyckoff, ou Wyckoff, enfim, não sei exatamente como pronuncia, isso aqui é um nome próprio, né? Wyckoff é o cara que criou aqui o indicador, não sei como é que fala, mas enfim, esse é o de menos. O ponto é que esse é um padrão clássico, né? Vou falar o Wyckoff. O Wyckoff é um estudioso aí do mercado, investidores, e ele identificou uma série de padrões. Eu já mostrei isso aqui para vocês, né? Padrões que se repetem no movimento do preço de ativos, no movimento de índices. E aí ele desenvolveu esses padrões. Padrão de reacumulação, padrão de acumulação, padrão de distribuição. E então, o Bitcoin pode realmente estar realizando um movimento aqui, que se você dar um pause no vídeo e comparar, eu não vou fazer isso para a gente não tomar muito tempo da análise, você vai ver que realmente a gente tem aqui um padrão parecido e que propõe que a gente pode estar vivendo, então, esse movimento de impulso aqui, que é o movimento que rompe os topos anteriores, tá vendo? Esse movimento aqui, que acaba por romper os topos anteriores que foram deixados. Bom, não sei se vai acontecer, é apenas um estudo, mas seria muito legal se realmente acontecesse, né? Eu acredito que depois que o Bitcoin romper esses topos aqui, finalmente a gente vai ver o mercado entrando em bull run, rompendo e se consolidando, né? Quando ele consolidar o rompimento, aí a gente vai ver a melhor parte do ciclo acontecendo. Esse outro estudo já propõe que o Bitcoin formou aquele padrão megafone, né? Olha só, ele fez movimento de impulso, deixou aqui topos meio flats, né, meio planos assim, e aí ele deixou fundos descendentes, replicando esse padrão da análise técnica aqui, que é o padrão chamado megafone, e o Bitcoin então vem se projetando aqui para testar isso aqui novamente, né, e quem sabe então no rompimento finalmente escalar, né, e esse estudo ele propõe então um alvo, né, que é a medida dessa parte final do megafone aqui, que é projetada a partir desse ponto, que é o ponto de rompimento, projetada a partir desse ponto aqui, dá um alvo para a gente, então, para o Bitcoin lá em 88.638 dólares, né? Vamos ver então se o BTC vai ter força para, dessa vez, se projetar, testar os 73, 74 mil dólares e romper com força, né? E aí, caras, olha só, eu fiz uma pesquisa aqui no canal, uma enquete com vocês ontem, perguntando, né, na sua opinião, qual nível de preço a Polkadot deve atingir no alto da bull run? E aí, 36% acha que a Polkadot nem rompe o topo do ciclo passado, que está lá nos 55 mil dólares, né? Desculpa, 55 dólares. E 31% acham que ela rompe o topo, mas que ela não vai muito além dos 80 dólares. 18% acha que ela vai estar lá entre 80 e 100 dólares. Foi até o voto que eu deixei aqui para compartilhar com vocês. Entre 100 e 120 dólares, 8%, e acima de 120 dólares, os mais otimistas, apenas 7%, tá? E eu tô achando que essa galerinha aqui dos 33, 36% é só uma opinião, tá, investidores? Vou falar com todo respeito a quem votou aqui nesses 36%, eu posso estar errado, tá? Ninguém vai lacrar ninguém aqui, porque eu posso estar errado, você pode estar errado também, e assim como você votou, deixou a sua opinião através do voto, eu vou também deixar a minha opinião aqui. Bom, acho que a Polkadot tem esse potencial para atingir lá a casa dos 100 dólares, esse foi o voto que eu deixei. Não estou sozinho nessa, não sou o único que acredita no potencial da Polkadot, tá? Como a gente pode ver aqui, a própria Nasdaq acredita na Polkadot, porque eles têm lá o NCI, né? O NCI, que é um índice desenvolvido pela Nasdaq para representar e acompanhar aí o desenvolvimento do mercado cripto. Como a gente pode ver aqui, a Polkadot faz parte desse índice, tá? Olha só quem está dentro. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Chainlink, Litecoin, Avalanche, Polygon, e Uniswap e Polkadot também. Tá vendo a Polkadot aqui, ó? É claro que esse é um índice que tem um peso muito maior em Bitcoin e Ethereum, tá vendo aqui, ó? Bitcoin e Ethereum
são aí os ativos de maior representatividade, porém, a gente tem outros ativos aqui também com exposição, ativos que vocês gostam muito, que vocês são muito otimistas também, né, como Solana, como Chainlink, né, e outros que vocês, não todos vocês, obviamente, investidores, mas alguns de vocês declaram mortos, né, como Cardano, como Litecoin, como a própria Polkadot também, né. Polkadot. Eu acho que a galera tá sendo pessimista demais com a Polkadot, tá? A Polkadot vai surpreender, essa é a minha opinião. Vejam que o critério de elegibilidade para você fazer parte lá do NCI não é brincadeira, isso aqui não é coisa para qualquer ativo, não é qualquer infraestrutura, não é qualquer ecossistema que vai entrar para essa seleção, tá? Então, é importante entender que a Polkadot é um ecossistema consolidado que se desenvolveu muito nesses últimos 4 anos aí, desde o topo do ciclo passado. Como a gente pode ver aqui, o ecossistema está rodando. No ciclo passado, a Polkadot chegou lá na casa dos... nem lembro quanto, acho que foi algo em torno de 50 bilhões, na casa dos 50 bilhões de dólares, e ela não tinha essas parachains, que são uma espécie de blockchain primária dentro do ecossistema da Polkadot, né? Ela está migrando também para um sistema de core time, onde os leilões de parachains deixaram de acontecer e esses slots aqui serão preenchidos muito mais rapidamente, porque vai tornar mais viável e mais rápido o processo para que um projeto possa ser construído dentro da Polkadot. E tem um ponto, todos esses projetos, essas blockchains aqui que são chamadas de parachains que estão lá dentro, qualquer uma delas que sofrer hype no preço do token, isso vai inevitavelmente se refletir também no preço do token da Polkadot, tá? E eu não estou recebendo nada para falar da Polkadot aqui, tá? Os caras falaram, tá recebendo aí porque a Polkadot está pagando para influenciador. Se quiser me pagar, eu aceito, porque eu estou falando de graça, tá? Eu já falo de graça aqui da Polkadot, simplesmente por acreditar no ecossistema e às vezes ir contra, né? Às vezes acabo indo contra a opinião de uma parte da galera. Eu acredito que a Polkadot possa, mas tranquilamente chegar lá naquela casa próxima dos 100 mil dólares ou até atingir realmente esse nível. Para isso, investidores, eu apenas entendo que a Polkadot precisa estar nessa faixa dos 10 dólares aqui, ó, nessa faixa dos 10 dólares, quando a gente tiver naquele último momento preliminar da bull run, tá? A gente está numa fase pré-bull run já, na minha opinião, porém, eu estou falando assim, ó, no último instante mesmo. Se no último instante, quando a gente tiver para começar a bull run, a Polkadot estiver dentro dessa faixa dos 10 dólares aqui, que ela chegou a atingir, ela atingiu 12, né, no 11,90 aqui naquele topo que ela deixou em março, eu acho que ela tem totais condições de chegar lá nessa casa dos 100 dólares, inclusive de uma maneira muito rápida, tá? É um movimento rápido, um movimento de coisa de poucos meses. Eu estou até colocando aqui, olha só, tô só simulando, tá? Não tô falando, vocês sabem que eu não tenho compromisso nenhum com prazos, mas ó, em um movimento que pode ser, tipo, por exemplo, de janeiro a março, ela pode dar um salto aqui e ir lá perto da casa dos 100 dólares. Se você acha que isso aqui é impossível, brother, isso aqui, eu só tô replicando, ó, isso aqui é só uma cópia disso aqui, tá? Ó, olha só. Tá? E, olha só, a Polkadot saiu de um patamar de... Quanto foi ali, ó? 3 dólares e 60 para bater 42, ela fez 1000%, ela fez 10 vezes aqui, tá? E você acha que, por exemplo, se fizesse uma enquete aqui, você acha que a galera tava falando mal da Polkadot aqui, entendeu? A galera tava desacreditada. Só que o movimento é muito rápido, entendeu? E não fique pensando, mas não tem tração, não tem narrativa, não tem isso, não tem aquilo, porque, meu irmão, vai vir, a narrativa vai acontecer, eu não sei o que vai ser, tá? Aí já seria demais, já seria realmente querer dar uma de mãe de Ná, falar até o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, não sei se se uma grande gestora vai pedir um ETF de Polkadot, já que Polkadot é considerado um software e nem mesmo uma commodity, nem mesmo um valor mobiliário, não sei se de repente uma meme coin do ecossistema Polkadot vai explodir, vai trazer uma base de usuários e um volume transacionado imenso para dentro do ecossistema. Eu não sei se com o lançamento da Gem, que vai substituir a Relay Chain, que vai possibilitar um maior número de processamento de transações, um número muito maior do que os padrões do mercado cripto atualmente. Não sei se isso pode ser um catalisador. Não importa, cara, não importa. O que está carente de narrativa hoje vai ter a sua narrativa lá na frente. E aí, ó, esse movimento aqui, ele acontece assim, entendeu? Quando você num piscar de olhos, em coisa de 2, 3, 4 meses, uma escalada como essa acontece, e aí níveis de preço que grande parte da galera desconfiou, falava, não tem força, não tem narrativa, não tem isso, não tem aquilo, os níveis de preço, e a escalada acontece, entendeu? Então, essa é a minha opinião.
eu acho que para você formar uma opinião sobre um ativo, você precisa dar uma estudada um pouco melhor naquilo que está acontecendo nesse ativo e não simplesmente ficar só olhando o preço, porque se a gente olhar o movimento do preço da Polkadot aqui, realmente é assim, desanimador, né, vamos falar assim. Só desanimador por um lado, para quem está querendo resultado, para quem está querendo um ativo que está em tendência de alta. Agora, para quem está pensando em acumular, olha só, se a Polkadot sair aqui dos $5 e for lá buscar a casa dos $100, 1.600% da cotação atual, né? Uma grande oportunidade, um grande ecossistema que vários fundos têm exposição, que vários fundos acreditam, que o mercado institucional gosta muito, apesar do varejo não acreditar. Eu acho que o varejo não acredita muito em função do preço. Enfim, é isso que eu penso. E eu vou falar para vocês deixarem a sugestão de criptos, de ativos, para a gente fazer uma enquete, igual a gente fez da Polkadot, para vocês votarem, para a gente saber a opinião da nossa comunidade. E aí eu também deixo a minha opinião e explico aqui os porquês enfim, da faixa de preço que eu vou estar votando nessa enquete. Então deixa aí nos comentários os ativos que você gostaria de ver a gente fazendo uma enquete para saber a opinião da galera. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um like para fortalecer o canal e inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Um abração a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.